de hoje. Deixa eu pegar aqui minha apostila, a minha pesca. Deixa eu pegar meu pescador aqui, a minha vara de pescar. Para. Boa noite aí, o Marcos Cunha que entrou agora. Vamos lá para o nosso tema de agora. A minha apostila sumiu daqui, ó. Achei. Então bora lá. As causas da possessão. Qual é as causas, irmão? Você que está do outro lado da live, você que já assistiu aqueles filmes de terror, aquele Rosa Boa Noite, aqueles filmes demoníacos de terror que aparecem, o filme da Annabelle, os filmes lá aquela menina lá do Exorcista. Qual é a causa da possessão que vocês possam imaginar? O que passa na cabeça de vocês? O que tem passado na cabeça de vocês quando vocês assistem esses filmes? O que leva uma pessoa a ficar possuída? Então vamos ver aqui, né? A punição, provação e por aí vai. Vamos descobrir aqui. A permissão dada por Deus, a nossa live é até 9 horas, viu? E vou dizer uma coisa para vocês, não percam não, que no último dia da quaresma vai ter uma surpresa, uma surprise. Então, a permissão dada por Deus ao demônio, a gente sabe, aprendeu que o demônio, qualquer coisa que ele faça sobre esse nosso plano material, vamos assim dizer, nesse plano mundano, do mundo, da natureza, ele só faz com a permissão de Deus. Nada ele faz sem a permissão de Deus, nada. Nem um pacto satânico, se Deus não permitiu o demônio conversar com o satanista, ele não vai conversar com o satanista. E os satanistas acreditam que o demônio está com todos os poderes, né? Porque é isso que o demônio passa, e os filmes que passam hoje, que a gente vê na televisão, que eu vejo, é mostrando que os demônios, o Lúcifer, ele tem todo o poder e autoridade sem precisar da permissão de Deus, né? Então está sendo semeada aí essa confusão de fé na cabeça hoje da juventude que assiste esses filmes novos, e inclusive os filmes novos mais atuais, eles procuram mostrar que quem é do mal se torna bonzinho, e quem é do bem, na verdade, é do mal, né? Ensinam hoje que Deus é do mal, como aquela série do Sobrenatural, Supernatural, do Jim e do Sam, que leva a ensinar que Deus é do mal, que eles procuram até tentar matar Deus, né? Então, gente, que fique claro, o demônio só faz as coisas com permissão divina. Então, a permissão dada por Deus ao demônio na possessão de apoderar-se assim dos órgãos corporais e das faculdades espirituais de uma criatura humana é às vezes punição de certos pecados graves cometidos pelo possesso. Então gravem bem na cabeça de vocês, na cachola de vocês, na nossa cachola, que um dos motivos que Deus permite o demônio possuir o possesso é para punir ele dos pecados graves. Calma, não vamos acusar a vovozinha beata da igreja que reza o rosário dela todos os dias e que você viu um dia ela possuída pelo demônio e que ela comete pecados graves. Calma. Não é assim, vamos chegar lá. Vamos entender os motivos. Então, um deles. Só que, é claro, você jamais vai poder julgar e dizer: puxa, aquela pessoa está possuída pelo demônio porque ela tinha muitos pecados graves e Deus está punindo. Esse é um dos motivos, tá? E em particular para punir os pecados da carne. Porque nós, seres humanos, temos muita tendência a se entregar aos desejos, às paixões e aos deleites que a carne oferece, né? Hoje a gente não sabe nem mais o que é pecado da carne. Hoje se vive à torta e à direita. E se a gente começa a falar dos pecados da carne, começa a se doer. Mas isso não é pecado. Mas não sei o que. A igreja católica é retrógrada. A igreja católica é antiga. Ela ainda está nos tempos antigos. Que isso não é pecado mais, não é bem assim. Como liberar o casamento de qualquer jeito. Ficar morando junto de qualquer jeito sem se casar. Um endemoniado não é necessariamente culpado, então vamos entender isso, né? Algumas vezes Deus permite
esse estado para ressaltar sua glória. Então, às vezes, Deus permite uma pessoa ficar endemoniada para que a glória de Deus seja manifesta pela intervenção ostensiva de seu poder absoluto ou então para provar os possessos. Então, também Deus ele pode permitir a possessão demoníaca na pessoa para provar a pessoa. Então, às vezes uma pessoa ela é muito santa, ela é uma pessoa mesmo muito de Deus da caminhada, então Deus pode permitir ela ser possuída para que ela se santifique cada vez mais. Existe um caso de uma beata, eu não sei nem se ela já foi canonizada, chamada Irmã Miriam de Jesus Crucificado. Ela era uma israelita freira carmelita e ela ficou possuída pelo demônio. Se eu não me engano, eu não sei se foi 4 anos, eu não tenho certeza se foi 4 anos. Ela era tão santa, tão mística, que o demônio pediu permissão a Deus, Deus permitiu ele possuir ela, mas não no sentido para ela sofrer mais e passar por muitas provações, mas para o próprio demônio sofrer e sentir como é estar no corpo de uma pessoa santa. O demônio ficar possuído nessa freira. E Deus deu o prazo para ele, o dia para ele sair certo e com o ano certo. E aí só que o demônio queria sair antes, ele não aguentava mais ficar no corpo dessa freira, de tão santa que ela era. E Deus disse para o demônio que ele não ia sair agora, que agora ele ia aprender, ia ser torturado. Então, o corpo dela, ele disse, o próprio demônio, que o corpo dessa freira, esse corpo dela era santo, né? Eles que preferiam estar no inferno do que no corpo desta freira. E Deus não deixou o demônio sair enquanto não cumprisse o prazo. A gente sabe que Deus é perfeito no prazo dele, né? De cumprir o seu cronograma, os seus planos. Então, o caráter espetacular da possessão acaba por apresentar um efeito apologético ou apologético e ascético benéfico. Ou seja, ajuda a provar a existência de Deus, a existência do demônio. Então a possessão vai ajudar e levar as pessoas a acreditar na existência do demônio, na presença de Deus e também ajudar a elevar a pessoa mais no grau de santidade, que é a ascese, o espiritual. Então a presença do demônio ajuda tantas vezes para o possesso que cometeu o pecado muito grave e também para aqueles que já eram santos a crescer mais ainda espiritualmente, pois torna patente e quase visível a existência do espírito das trevas. Então, pelo fato de uma pessoa estar possuída pelo demônio, leva muitas vezes a ficar claro que existe uma presença espiritual naquela pessoa, porque nem a medicina consegue dar explicação diante dos fatos. Esta é uma das razões pelas quais Deus permite a possessão diabólica, pois obriga o maligno a agir como que a descoberto, dando mostras públicas da sua maldade e do seu ódio contra o homem e a criação. Então, para a possessão, Deus permite para servir, para louvar a Deus, para Deus ser glorificado. Porque, é claro, quando você vê e sabe de um caso de possessão, ou você vê, e às vezes até os filmes, de certa forma, mesmo com seus exageros, eles colaboram para poder mostrar que o demônio existe. Entenderam? Por mais que pareça que alguns filmes possam estar querendo transmitir uma imagem para manchar a imagem do povo de Deus através do possuído, de certa forma, acaba sendo tirado algo benéfico. Annabelle, que eu assisti, ou filme besta esse da Annabelle, viu? Ou esse filme aí é o filme besta que eu já vi de possessão demoníaca. Fui assistir no Netflix, não vi nada de vantagem nesse filme. O filme mais besta do mundo que eu já vi de possessão. Então, mas como esse filme da Annabelle,
vai despertando numa sociedade, no mundo que está querendo perder a fé em Deus e na existência do demônio. De certa forma, o cinema acorda as pessoas para a existência de que existe, leva elas a refletirem, a pensar. Por mais que a televisão, como um filme desse da Annabelle, tenta mostrar que não passa de uma crença supersticiosa que nós católicos tínhamos da era medieval, que era coisa de antigamente, que hoje não deve acreditar, porque muitos desses filmes procuram tentar levar a gente a acreditar que não passa de uma superstição, como qualquer outro filme que você assiste de terror, como por exemplo, filmes de vampiro. Você não vai acreditar em filme de vampiro, ou filmes de bruxas, de fadas. Você não vai acreditar que existe fadas ou duendes, né? Então, se passa também essa presença do demônio da possessão em bonecas como a Annabelle, com a intenção, claro, da mídia. Ela tem a intenção maligna por detrás de fazer você apenas acreditar que aquilo ali é só uma lenda, é só uma fantasia que não existe. Mas, como diz o ditado, o tiro sempre sai pela culatra, porque o Espírito Santo vai agir naquela pessoa que às vezes está assistindo aquele filme para despertar ela aquilo que está infuso dentro dela, da mente dela, do coração dela, que é a luz do Espírito Santo, que vai levar ela a refletir sobre a existência do demônio. Então vamos ver aqui, conhecer aqui as práticas supersticiosas, espiritismo e macumba. Irmãos, você que está assistindo minha live e de certa forma tem aquele espírito muito fácil de superstição, de acreditar em tudo, em horóscopo, em brincadeira não sei do que, em ficar tentando adivinhar, você querer saber com a cartomante, os adivinhos e aquelas revistinhas que tem contando qual é o dia do seu anjo da guarda, o dia que você nasceu. Vamos tomar muito cuidado. Agora vocês vão abrir mais a mente ainda, se vocês são católicos e dá crença a essas coisas, vocês vão saber que são práticas demoníacas e que levam à possessão. Outros motivos. Vamos lá. Não devemos esquecer entre as causas das infestações. Lembro que é infestação, né? Infestação e da possessão. Lembrando que entre as causas da infestação são as práticas supersticiosas, o recurso de aí você recorrer a magos, a pais de santos e a cartomantes e adivinhos. São meios de causa de possessão, de infestação, por você frequentar, por você fazer práticas, mesmo na tua santa inocência. Você compra livros de horóscopos e fica lendo, acreditando nisso aí. Você vai em banca de revista e compra livros dos anjinhos, porque lá vai ter o dia do seu anjo da guarda, o dia que você nasceu. Aí você vai e compra, e você acende a vela. De certa forma, você está invocando o mal. Você está invocando o demônio sem você perceber. Porque não tem nada desses negócios de o anjo da guarda do meu dia que eu nasci, dessas coisas oferecidas, desses ambientes que você não sabe nem de onde que é a origem. E também às vezes você vai atrás de magos, né, de pais de santos, cartomantes e adivinhos, para trás do amor, vai acender vela. Então, isso você está abrindo o que eu chamo de oráculo, que é o que? O portal para que o mal entre na sua vida. O demônio, vamos lá, o demônio, quando um homem colabora com ele em práticas supersticiosas, facilmente exerce sobre esse indivíduo a mais cruel e implacável tirania. Então, se você, homem, ser humano, pessoa, começa a fazer práticas supersticiosas, como ficar divulgando correntinhas, cuidar com essas correntinhas de redes sociais. Se você é uma pessoa que me ama, retorne para mim essa oração. Você vai retornar para mim mais 10 pessoas. Cuidado, irmão, com essas correntinhas, essas coisas de redes sociais. Isso aí, ó, eu chamo agora das superstições virtuais, né, que existe. Então, você fazendo essas práticas de superstição, de recorrer a magos, bruxos, cartomantes,
feiticeiros, seja lá o que for, isso aí te dá abertura para o demônio tornar o senhor da tua vida e te governar. Conforme diz o cardeal Lepsier, ele chama a atenção para as práticas espíritas. Olha o que ele vai dizer aqui, o cardeal. Não pode haver dúvida de que atuar como médium é o mesmo que expor-se aos perigos da obsessão diabólica. Então, as pessoas que acabam se atuando, se acabam praticando a mediunidade, está se abrindo para acontecer a obsessão na sua vida. Recorrer ao médium também. Você que às vezes, por causa de algum problema, vai atrás de cura, atrás de algum médium, isso pode levar você, ao invés de resolver seu problema, a acontecer problema de obsessão na sua vida, de infestação e até de possessão. Pois é equivalente a cooperar na obsessão de uma pessoa. Uma das causas mais comuns da ação extraordinária do demônio sobre as pessoas é o malefício, a respeito da qual falaremos adiante, que é o feitiço, né? O padre falecido Gabriele Amorth, exorcista oficial, era o exorcista de Roma, da diocese, ele afirma que casos mais difíceis de infestação e de possessão diabólica que ele tem encontrado são os resultantes de macumbas realizadas no Brasil e na África. Atenção, irmãos que estão vendo esta live. Presta atenção, se você ainda anda em macumba, se você frequenta esses ambientes, ou se você é um macumbeiro, um pai de santo, e fica pensando que esta prática sua é do bem, tome cuidado, porque você não sabe nem que espírito é esse que entra em você. Eu sei muito bem o que eu estou falando bem aqui, sobre as práticas de macumba, porque eu já tive nesse ambiente bem aí. E nem pai de santo, nem mãe de santo não sabe nem direito o que é que eles fazem. Vocês não sabem nem quem é esse espírito que entra em vocês e o que é que eles fazem com vocês. Não venha não, porque que eu conheço muito bem esses ambientes aí. Não venha não com história de que é a prática do bem, que não é não. Não venha não. Tanto é que no ambiente de macumba, os pais de santo e as mães de santo precisam fazer o que se chama firmar ponto no terreiro. Firmar ponto é o quê? Tem um local lá no terreiro onde eles têm que ter uma invocação de um espírito do mal para proteger o terreiro. Como é que um espírito do mal é que vai proteger o terreiro dos outros espíritos mal invadir? Não é Deus e os anjos que vai proteger, não. Precisa ter uma invocação do espírito do mal. Todos os terreiros têm que ter isso. Tem que ter o chamado firmar ponto, para poder ter a proteção para os outros, olha só, os outros macumbeiros que jogam feitiço, sujeira, chamado no terreno dos outros. E ainda tem um detalhe, o pai de santo dessa tribo, desse terreno, não pode entrar no terreno do outro sem permissão. Como é que são espíritos de Deus e do bem se eu não posso visitar a casa do outro sem autorização? Então, um médium que tem o seu terreiro de macumba não pode entrar no terreiro do outro macumbeiro sem a permissão do pai de santo do local, porque senão o espírito lá bota ele para correr. O espírito entra no médium do terreiro vizinho e bota ele para correr e apanha. Da onde que isso é coisa de Deus? Da onde que eu preciso pedir permissão, irmão, para entrar dentro das minhas igrejas católicas que está por aí? A casa de Deus eu posso entrar à vontade. Qualquer igreja católica que eu entro. Agora, terreiro de macumba não tem isso. Terreiro de macumba não tem isso. Então, o padre Gabriele, por as experiências dele, como eu já falei aqui, antes dele falecer, ele chegou a fazer mais de 40 mil exorcismos. Ele disse que os casos mais difíceis de infestação e possessão diabólica são resultados de macumbas feitas aqui no Brasil e na África, irmãos. Preste atenção onde é que é o ambiente onde que tem mais causas de origem satânica, é Brasil e África. Porque está muito no auge aí a macumba. Não existe, macumba, candomblé, umbanda, espiritismo, tudo é farinha do mesmo saco. Práticas cartomantes, porque todos esses espíritos estão tudo nesses lugares. O espírito está na macumba, no candomblé, no céu, no espírito. Todos eles estão nos mesmos ambientes,
baixa em qualquer médium por aí. Então não venham dizer que isso aí é prática diferente, que macumba é do mal e candomblé é do bem. Não venha fazer essas coisas, não venha justificar as práticas de você, não, que eu conheço muito bem onde é essas origens aí, tá? Então vamos lá. É prática maligna. Você que não estava sabendo, tanto é que o pai de santo sabe, a mãe de santo e o médium sabe que lá vocês não conseguem sair só, porque tem até uma musiquinha que vocês cantam. Quem está aqui dentro não pode sair, quem está fora quer entrar e não pode entrar. Como é que é uma bem de Deus desse que te faz ameaça? Que se eu não quiser mais aceitar aquela religião, eu não posso sair numa boa, porque o espírito vai me maltratar? Isso é prova que são espíritos do mal, que Deus não faz isso com ninguém não, Deus não maltrata ninguém não, Deus te dá a liberdade. Se você não quiser ser católico, amém, saia da igreja católica numa boa e pronto, e vai servir a Satanás se você quiser. Deus não te obriga a nada. Existem ainda casos de possessão voluntária. O que é isso, irmão? Mauricélia, boa noite, seja bem-vinda. Causas de possessão voluntária. Quem está no Instagram, eu repito, se tiver ruim a imagem, aí eu aconselho pro Face, tá? Em que a pessoa que recorreu ao diabo e fez um pacto com ele pode agir como instrumento do maligno para levar adiante os desígnios dele. Então a possessão voluntária é aquela: demônio me possui, faz um pacto com o demônio, a pessoa, para aceitar ser possuída. Esses outros aqui que eu falei, que é da feitiçaria, dos malefícios, que o padre Gabriel Amorfi encontra dificuldade, são os originados, os que vêm de macumbas feita. Então existem os casos de feitiçaria e bruxaria que podem causar a possessão e a infestação. E além de ter o voluntário, né, o provocado pelo próprio demônio, né? Pelo próprio demônio, não, perdão, pela pessoa que invoca o demônio. A figura típica do médium de Satanás, olha só aqui, irmãos, aqui quem é que está dizendo aqui? É o padre Gabriel Amorf. A figura típica do médium de Satanás, olha, a gente sabe que tem os médiuns, né? Que permite a possessão demoníaca, o controle do espírito sobre o corpo da pessoa. A figura típica de um médium de Satanás chamou Hitler. Hitler, sim, irmãos, Hitler. Segundo julga o teólogo e demonólogo beneditino austríaco Dom Alois Mager. Esse teólogo, ele chegou à conclusão de que o Hitler ele era um médium de Satanás. Diz o seguinte: não há nenhuma outra definição mais breve, mais precisa, mais adaptada à natureza de Hitler que esta tão absolutamente expressiva, médium de Satanás. Isso está lá no livro dele, né? Poderiam ser mencionadas igualmente figuras sinistras. Presta atenção, outras figuras que eram médium de Satanás, estavam possuídos por Satanás. Por isso, irmãos, que fiquem claro aqui para nós. Por isso que quando eu falo aqui nas lives, eu digo que esse povo, às vezes, que está no poder, estão a serviço de Satanás, tem gente que não entende o que eu estou falando. Mas eu não calo minha boca, não. Porque quando Deus nos dá a luz do Espírito Santo para clamar e revelar as obras das trevas nessas pessoas poderosas que estão dentro da igreja também, a verdade deve ser dita. Olha pessoas também que foram figuras de Satanás, médium. Lenin, Stalin, tantos outros. Karl Marx, fundador do comunismo, ele era satânico. O fundador do comunismo, Karl Marx. Então Hitler, e por aí vai os adeptos e os consagrados a Satanás. Irmãos, isso não é mentira e nem invenção. Existe, mais na frente eu vou colocar, quando a gente começar a estar só nos testemunhos, o testemunho do Zacari. O Zacari, ele era um dos satanistas. Ele veio em Teresina, eu gravei a gravação dele, eu estive pertinho dele, eu conversei com ele pessoalmente. Zacari, se você quiser botar lá no YouTube, você vai achar.
Ele anda por aí dando testemunho dele dentro da Igreja Católica, através da Reset também, que ele diz que existe a nível internacional 10 poderosos satanistas, que são chamados sacerdotes de Satanás, escolhidos por Satanás. Satanás escolhe 10 a nível internacional, na hierarquia. São os 10 maiores. E ele era um desses 10 que ele largou pelo poder de Nossa Senhora, no testemunho que ele conta da conversão dele, da libertação dele. E ele vai e diz que essas pessoas poderosas que eu citei aqui, elas fazem mesmo esses pactos com Satanás para conseguir poder e fama. Muitos cantores de rock, muitas pessoas que estão no poder de cargos políticos fazem pactos com Satanás para conseguir estar nos cargos políticos e por aí vai do mundo afora espalhado. Esse ex-satanista que contou, irmão. Ex-satanista, eu gravei, ele teve em Teresina. Eu fiz questão de estar lá nesse dia, fiz minha gravação pessoalmente, conversei com ele pessoalmente, tirei algumas dúvidas e conversei com ele. Quando nós terminarmos a sessão de todos os nossos estudos, a gente vai ver isso. Agora nós já estamos finalizando essa nossa formação, esse nosso estudo de hoje. Amanhã nós iremos ver a frequência da possessão, como que ela se dá, né? A frequência da possessão. Amanhã nós vamos ver isso aí. Tá bom? E eu agradeço a presença de vocês, a participação de vocês mais uma vez, tá bom? E amanhã a gente se encontra às 8 horas para rezar a quaresma e assim que terminarmos as orações a gente vai para os nossos estudos, tá? Já estamos finalizando aqui o período de quaresma, vamos entrar agora na última dezena, né, da quarta da quarentena de São Miguel. Então vamos aqui finalizar, fazer a nossa oração. Então vamos lá, fazer a nossa oraçãozinha de São Miguel Arcanjo. Direcionar aqui a imagem dele. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, divina, precipitai no inferno a Satanás, espíritos malignos que andam pelo mundo procurando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós fiquemos com Deus, a proteção dos anjos, a Virgem Maria nos cubra com o seu manto sagrado e que essa noite o nosso anjo da guarda esteja conosco a nos iluminar, nos proteger, nos guiar e fazer com que a gente amanheça um sono tranquilo. Então, até amanhã, irmãos, e boa noite.